Olá, bebês! Como vão vocês, né? Estou morrendo de saudade, tenho certeza que vocês estavam chorando de tanto sentir falta de mim, mas eu voltei e agora pra ficar. É por aí, tá? Vamos lá. Saudadezinha de uma aula de genética, então hoje a gente começa tchan, tchararam, com um assunto bem legal. Os casos especiais da primeira lei de Mendel. Como assim, Pro? Casos especiais da primeira lei de Mendel? Isso mesmo. Na aula anterior, a gente estudou a primeira lei de Mendel, como foi que Mendel começou a postular as teorias de genética, os conceitos básicos de genética, o que era um heredograma, como construir o heredograma e assim por diante, certo? A gente viu que na primeira lei de Mendel existem algumas regrinhas. Por exemplo, a gente sabe que algo está de acordo com a primeira lei de Mendel quando essa coisa apresenta, quando esse cruzamento, essa característica apresenta as suas proporções genotípicas e fenotípicas de acordo com a primeira lei, ou seja, sempre vai apresentar uma proporção genotípica em que o homozigoto dominante aparecerá numa proporção de 1:4, o heterozigoto em uma proporção de 1/2 e o homozigoto recessivo de 1/4. Já a proporção fenotípica será o quê? O indivíduo que tem a característica dominante, ele aparecerá em uma proporção de 3/4 e o indivíduo que apresenta a característica recessiva em uma proporção de 1/4. Quando uma determinada característica em um cruzamento obedece à primeira lei de Mendel, ela obrigatoriamente vai apresentar essas proporções. Entretanto, existem algumas circunstâncias em que as proporções acabam variando, acabam aparecendo de uma maneira diferente. A essas circunstâncias a gente chama de casos especiais. Seria a exceção à regra. E a gente vai começar estudando o primeiro caso especial, que é um caso chamado de ausência de dominância ou dominância incompleta. São duas circunstâncias em que o alelo dominante ele não vai se expressar na sua totalidade. Ou seja, a gente aprendeu até aqui que as características são sempre determinadas por um par de alelos. E aí a gente tem um alelo dominante, que se expressa sempre que está presente, e o alelo recessivo, que só se expressa na ausência do dominante, não é assim? Então, no caso das heranças por ausência de dominância, vão existir dois alelos dominantes no par. Dois alelos dominantes diferentes. Aí é onde está o segredo. Porque se a gente analisar bem, na circunstância em que a gente tem o indivíduo homozigoto dominante, nessa circunstância aqui, a gente tem dois alelos dominantes, não é assim? Só que são iguais. Nessa situação aqui, da dominância incompleta, a gente vai ter dois alelos dominantes no par diferentes, são alelos diferentes, certo? E os dois se expressam. Quando eu citar o exemplo, isso vai ficar um pouquinho mais claro. E aí nós temos duas situações, duas circunstâncias de ausência de dominância. A primeira delas é chamada de codominância. Os dois alelos dominantes se expressam igualmente. E aí vamos para o exemplo. Imaginemos uma flor e a gente vai analisar a herança da cor das pétalas dessa flor. E aí a gente tem dois alelos. O primeiro alelo, alelo Vzão, determina que a cor das pétalas dessa planta seja vermelha. O segundo alelo, alelo Bzão, determina que a cor das pétalas seja branca. Ao fazer um cruzamento parental, que é aquele cruzamento onde a gente cruza indivíduos que são homozigóticos,
para suas características, a gente vai ter o indivíduo homozigoto para vermelho, né? Vzão, Vzão. O indivíduo homozigoto para flor branca. Do resultado disso vai ser como? Um alelo Vzão e um alelo Bzão para o filhote, para a F1. Nesse caso aqui da codominância, esse indivíduo que apresenta os dois alelos dominantes, ele vai apresentar as duas características. Nesse caso, a flor poderia nascer vermelha com manchas brancas ou branca com manchas vermelhas. Mas seria possível visualizar as duas características, tanto a característica vermelha como a característica branca. Ou seja, isso aqui é diferente da primeira lei de Mendel, porque na primeira lei de Mendel a gente tem um alelo dominante e um recessivo, e a característica do recessivo fica oculta, né? Ela some, ela desaparece quando tem um alelo dominante presente, beleza? Nesse caso aqui, como os dois são dominantes, os dois mandam, a característica dos dois vai aparecer. Essa herança, quando aparece as duas características, é chamada de codominância. A segunda circunstância que nós temos é a herança intermediária. O nome já está dizendo o que é essa herança intermediária, né? O indivíduo que for heterozigoto, como esse aqui, ele vai apresentar uma terceira característica que é diferente da característica dos parentais, porém é intermediária entre os dois. Repetindo o mesmo cruzamento da flor acima, em que a gente tem o alelo 1 determinando as pétalas de cor vermelha, o alelo 2, o Bzão, determinando pétalas de cor branca. A gente tendo homozigoto para vermelho, homozigoto para branco, certo? Heterozigoto, Vzão, Bzão. Nesse caso aqui, a flor ela vai ser rosa, ela vai ser cor de rosa, né? Ela não vai apresentar nem a característica vermelha, que é a característica 1, e nem a característica branca, que é a característica número 2. Ela apresenta uma terceira característica que não estava presente nos parentais, porém é uma característica intermediária. Imagine se a gente pegar uma tinta vermelha, misturar com uma tinta branca, ela vai ficar cor de rosa, não é assim? Vai ficando mais claro. Então, é isso que acontece na herança intermediária. Esse exemplo da cor das pétalas é um dos exemplos, certo? Existem várias circunstâncias, várias características em que essa herança intermediária pode acontecer. A determinação de altura é um dos fatores em que pode acontecer. Não estou falando de altura para humanos apenas, tá? Estou falando de tamanho de uma planta e etc. Tem várias circunstâncias que a gente vai trabalhando aos pouquinhos à medida que nós formos tendo alguns exercícios, beleza? Deu para entender isso aqui? Qualquer dúvida, manda pelo grupo da sala ou deixa no comentário do vídeo que eu vou tentar responder, beleza? Vamos agora para a segunda circunstância de caso especial da primeira lei. Essa segunda circunstância de caso especial da primeira lei é realmente um caso especial mesmo. Ela é chamada de alelos letais. O nome é forte, né? Pesado. Mas é isso mesmo, queridos, tá? Os alelos letais são alelos que determinam a morte do indivíduo, do organismo, certo? É uma determinada combinação de alelos que resulta na morte do organismo. Logo, não existe essa combinação na população. Vamos para os exemplos que isso fica mais fácil de ser entendido. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem de alelos letais em humanos é o caso da acondroplasia. A acondroplasia é uma malformação óssea de crescimento que é provocada por genes dominantes que, quando estão em homozigose, ou seja, o homozigoto dominante, acarreta a morte do feto. Mas em dose simples,
ou seja, o heterozigoto, ele ocasiona um tipo de nanismo e outras alterações. Além da falha do crescimento, a pessoa vai ter problemas de má formação óssea, em que os membros podem apresentar uma determinada torção, um posicionamento errado ou diferente. Aí vamos entender aqui os alelos que existem para essa herança da acondroplasia. Nós temos o alelo azão, que determina a existência da anomalia, e o alelo azinho, que determina um fenótipo normal. Quais são as possíveis combinações para esses dois alelos? Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. O homozigoto dominante morre antes de nascer. O heterozigoto nasce com a acondroplasia, com o nanismo e as malformações ósseas. O indivíduo que é homozigoto recessivo, ele nasce normal, sem apresentar nenhuma doença, certo? Quais são as implicações dessa herança dos alelos letais? Ela vai afetar as proporções dos cruzamentos. Em um cruzamento normal de primeira lei, né? A gente já analisou esse tipo de cruzamento aqui neste instante. Nesse cruzamento normal de primeira lei, a gente tem essas proporções genotípicas e fenotípicas, né? Essas proporções, elas são resumidas na forma de: a proporção genotípica, ela fica conhecida como 1:2:1, né? Que é 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. E a fenotípica fica conhecida como a famosa proporção 3:1. Ou seja, a cada 3 indivíduos que apresentam uma característica dominante, apenas um vai apresentar a característica recessiva. Isso é a proporção tradicional da primeira lei. No caso da herança dos alelos letais, a gente vai ter uma alteração drástica nessas proporções. Se a gente analisar o cruzamento padrão, que a gente estuda a primeira lei, né, que é o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, a gente vai ter a formação dos gametas, né, azão, azinho, azão, azinho, e daí a gente vai ter as combinações de sua prole. Azão, 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 azinho, né, ó, só puxar daqui e daqui, e o azinho, azinho. Só que na hora da gente analisar a proporção tem um pequeno detalhe. Essa combinação aqui, o filhote morre antes de nascer. Então, só existem 3 combinações. Só vão restar 3 filhotes. Então, na hora de escrever as proporções, ao invés desse denominador ser 4, porque são 4 filhotes, a gente precisa usar o denominador 3, porque só restam 3 filhotes possíveis, já que esse daqui morre antes de nascer. Aí altera-se as proporções genotípicas, em que o heterozigoto, azão, azinho, vai aparecer 2 em 3 vezes, e o homozigoto recessivo, azinho, azinho, aparece 1 em 3 vezes. Na proporção fenotípica, temos também a alteração. Os acondroplásicos, que são os indivíduos afetados pelo nanismo, são esses aqui, né? Que apresentam a combinação azão-azinho. Eles serão 2/3, 2 em 3. E os normais, que são esses aqui, que não apresentam a acondroplasia, vão ser 1/3, né? Ou seja, na proporção genotípica, a gente vai mudar para apenas 2:1. E a proporção fenotípica também vai se apresentar na forma de 2:1. 2 afetados para 1 normal, beleza? Nesse caso, é importante levar em consideração e lembrar que a combinação letal ela deve ser desconsiderada
do denominador, porque isso aqui morreu. Então não nasceram, não tem a possibilidade de nascer 4 combinações, certo? Só tem a possibilidade de nascer essas combinações aqui. Ok, meus amores? Espero que tenha sido fácil entender. Como eu disse, qualquer dúvida deixa nos comentários ou manda no WhatsApp, através dos líderes da sala, que eu tentarei responder o mais rápido possível, tá? Um beijinho no coração de vocês, até a próxima!